Pessoal, essa vai ser a nossa aula aqui de VBA com gravação de macros e hoje vamos criar um sistema de cadastro do zero e bem simples. Embora tenha poucos dados para captação, a ideia é que tu consegue fazer muito mais campos, claro, você aprendendo aqui desse princípio, né? Então aqui nosso cadastro está bem simples e aí a gente tem aqui alguns campos, por exemplo, nome, sobrenome, bairro, como você está vendo, documentos, contatos e etc. E aí vou mostrar aqui como é que ele funciona e depois vamos criar do zero, ok? Vamos aqui botar aqui algumas informações. E aqui, opa, minúsculo não dá, né? Escolha aqui uma turma, CPF. E aí, quando a gente clica em cadastrar, parece que nada aconteceu, mas os nossos dados são transpostos de forma bem rápida e automática para essa planilha de dados aqui secundária e assim por diante. E aí, assim que eu cadastro alguém, se eu não quero deixar os dados dessa pessoa na tela do sistema, nós fazemos o quê? Limpamos esses dados. E agora, vou mostrar para vocês como fazer isso do zero. Bom, aqui nós temos uma tela em branco do Excel. Lembrando que eu estou usando aqui o Excel 365. Então, eu não sei se todas as funcionalidades vão funcionar no teu Excel, não sei qual é a sua versão, mas a ideia é que a gente está usando aqui um 365, inclusive com a aba de desenvolvedor aqui ativado, né? Então, para começar, vou começar na célula aqui B3. Não é uma regra dizer que tem que começar por essa, mas o ideal é que você comece dessa mesma célula que a minha, porque iremos fazer cálculos, e isso, se você tiver em uma célula diferente e não prestar bem atenção, pode ser que seu cálculo não dê certo, tá certo? Vamos lá. Então aqui eu vou pegar 5 células, lembrando que eu estou na B3, e vou levar aqui até na F3. Vou mesclar, coloco aqui meu sistema de cadastro, e aí vou soltar aqui uma célula. Vou colocar aqui nome, 2 pontos, sobrenome, 2 pontos, mãe, 2 pontos, bairro, 2 pontos, turma, 2 pontos. Vou pular esta célula, mais uma, e vou começar aqui na terceira célula, que é na E5. E aí, daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou pulando essas células aqui. Vamos lá, aqui nós vamos colocar tipo de pessoa. Lembrando, pessoal, deixa ali só as primeiras iniciais de cada palavra em maiúsculo para ficar uma coisa bem legal, tá bom? E aqui nós temos o que? Nós temos aqui documento. E aqui nós temos curso. E por último, contato. Ok. Lembrando que aqui tem poucos dados e a gente pode incrementar quantos dados a gente quiser. Agora a gente vai cuidar um pouquinho dessa aparência aqui no início, né? Tá muito simples ainda, então vamos deixar ele um pouquinho mais profissional. Aqui no sistema de cadastro, vou mudar o fundo do preenchimento para preto, totalmente preto. A cor da fonte para para uma cor branca, negrito, e vou aumentar aqui para um tamanho 20. Perfeito. Ok, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visão. Ok. E aqui, o que a gente faz agora? Aqui a gente tem que ajustar o que tiver de ajustar. Eu sei que aqui está em uma única célula. A única célula que está mesclada é aqui de sistema de cadastro. Os demais a gente vai só ajustar o tamanho. Olha lá. Tipo de pessoa, aqui também, ó. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cor cinza onde vai receber os meus dados para dar uma aparência mais de sistema.
E aí, para não ter que fazer um por um, ó, que eu posso fazer isso também, ó, uma cor cinza, posso fazer isso um por um, mas também posso clicar na célula, segurei o Ctrl, continuo clicando nas células que eu quero pintar. Opa, essa aqui não, aqui na frente, essa e essa. Pronto, pintei todas. Por que eu não pintei essa? Calma, você vai já entender, jovem padawan. E aí, continuemos aqui. Eu sei que esse campo aqui, ó, ele está muito pequeno para receber os meus dados que eu vou inserir. Então, eu vou ajustar aqui, basicamente, ó, percebam que essa linha aqui e essa de baixo, ela não se move. Então, eu vou usar ela como referência aqui da D. E aí, eu puxo essa daqui até na linha que era da D. E essa do E, eu puxo até a linha que, como se fosse aqui, pronto, ajustei aqui. E a do F eu vou puxar aqui até como se fosse a da G, ó, para caber todos os dados que eu preciso. E por que eu deixei essa aqui em branco vazia? Para não deixar tão juntos. E aí nós vamos ajustar ela aqui também para a mesma largura da letra D, ó. Pronto, show de bola. Tá quase ficando pronto. Aqui eu dou uma enlarguecida um pouquinho mais. Olha lá. E aí o que eu preciso fazer agora? Irei alinhar no meio para dar ali uma centralizada melhor. Show de bola. Aqui essas células em branco, se eu quiser aproximar elas um pouquinho mais, o que eu faço? Eu levanto elas aqui, ó. Opa. Aqui também, para deixar um pouquinho mais próximo lá. Por isso que eu deixei elas em branco. Olha lá. Pronto, ficou legal. E qual é o próximo passo aqui? Bom, aqui a gente pode colocar uma borda externa para não ficar as células à mostra. E aí eu seleciono do cadastro até turma, venho aqui e seleciono a opção bordas externas espessas. Olha lá, apliquei aqui uma borda legal, tranquilo, até aí tudo bem. Agora, por que eu deixei esse tipo de pessoa em branco? Nós iremos aplicar um botão de seleção onde a gente vai selecionar pessoa física e pessoa jurídica. Para isso, a gente vai usar a aba de desenvolvedor, que é essa aba aqui, ó. Aba de desenvolvedor. Se o seu Office não tiver exibindo essa aba de desenvolvedor, é muito simples. Em qualquer área em branco aqui da barra de tarefas aqui do sistema, botão direito, personalizar a faixa de opções. E aqui você vai ter aqui a opção de marcar a aba desenvolvedor. É só marcar ela e dar um OK. E ela vai logo aparecer aqui. Bom, aqui a gente vem em inserir. E aqui a gente tem essa opçãozinha aqui pequena, o botão de opção, entre parênteses, controle de formulário. Fazendo isso, a gente seleciona aqui, ó, o tamanho que a gente quer, do nosso botão, para ele não ficar tão grande. E eu não preciso clicar dentro da opção para me editar o que eu preciso. Nesse caso aqui, eu já digito direto. CPF. Rapaz, mas ficou muito estranho aqui, Luzmar, ó, não apareceu tudo. Calma, só dá um clique fora que tudo se resolve. E aí a gente vai copiar também. Se tu der um clique com o botão esquerdo, ele vai ficar só selecionando a opção. E aí o que é que a gente faz? Um clique simples com o botão direito, copia, Ctrl V para colar. E aí tu arrasta um pouquinho para frente na mesma altura. E aqui dentro eu digito o quê? Eu excluo, delete e coloco CNPJ, que é pessoa jurídica. Bom, agora temos duas opções aqui, embora ainda elas não estão com nenhuma atribuição. E isso a gente vai fazer já em seguida, tá certo? Bom, como esses dados aqui, ó, nome, sobrenome, mãe, bairro, não conseguimos prever, muito menos documento e contato, não tem como a gente adicionar uma lista de opções, né? Então, o que eu posso prever aqui? Eu posso prever o nome das turmas e o curso que a pessoa irá fazer. E o que eu faço aqui nesse caso? Bom, aqui eu posso fazer a seguinte opção. Nós iremos fazer uma validação de dados. Para isso, nós vamos aqui, ó, em dados.
ferramentas de dados, validação de dados. Lembre-se que a célula deve estar selecionada aqui, ó. Validação de dados. E aí o que eu faço aqui? Na opção de qualquer valor, eu troco para lista. E aqui tem um segredo. Para ela aparecer uma abaixo da outra, a gente tem que separar tudo por ponto e vírgula, tá certo? E aí eu coloco aqui, ó, turma A1, ponto e vírgula, sem espaço. Turma A2, ponto e vírgula. Turma A3, ponto e vírgula, e tipo turma B1. Fiz isso, basta eu dar aqui um OK. Olha lá, parece que nada aconteceu, mas aqui no cantinho agora a gente tem uma lista de opções com o nome da turma que a gente vai selecionar. Selecionou uma aqui, essa vai ser a turma que você vai selecionar para o cadastro daquela pessoa. Se quiser limpar, é só dar um delete. Em cursos, nós vamos fazer a mesma coisa. Aqui em dados, ferramenta de dados, validar dados, validação de dados. Qualquer valor eu troco para a lista e aqui eu digito básico, ponto e vírgula, avançado, ponto e vírgula, intensivo. E aí dou um OK. Veja que eu também agora tenho essas opções para selecionar. Então eu não preciso digitar do zero as informações, eu posso prever essas informações. Tudo bem. E aí agora, antes de a gente dar uma ação para esse cara aqui, nós iremos dar um nome para essa planilha, que é importante para que a gente não se perca. Vou dar 2 cliques duplo aqui embaixo em planilha, eu vou trocar por cadastro. Cadastro, pronto, tá aqui, cadastro. E aí, aqui agora, eu vou listar novamente os dados que eu vou precisar e você vai já entender. Nome, sobrenome, e aqui eu não preciso dos 2 pontos. Mãe, bairro, e nem vou soltar células, tudo um abaixo do outro. Turma, tipo de pessoa, documento, curso, contato. OK. E aqui agora que a gente vai começar a nossa primeira fórmula simples, né? Que é para tudo que for digitado nesses campos aqui, aparecer aqui na mesma sequência. E aí o que é que eu vou fazer aqui nesse caso? Nós vamos digitar igual aqui, clicar aqui onde vai receber o nome da pessoa. Enter. Igual em sobrenome, vamos clicar aqui em onde vai receber o sobrenome. E assim sucessivamente, ó. Vai dando um enter que ele sozinho vai jogando para baixo. Igual turma. Em tipo de pessoa não vai funcionar essa validação e a gente vai pular ela e fazer ela depois. Aqui nós vemos em documentos, curso igual curso, e aqui igual, vamos clicar em contato. Show de bola. Professor, então por que você pulou essa célula aqui? Aqui vamos receber nossa primeira fórmula, diferente dessa de igual que fizemos aqui, que é bem simples, que é onde a gente vai validar esses dados aqui. Nesse caso, a gente vai usar essa célulazinha aqui do lado, ó. Só que depois a gente irá ocultar ela, tanto ela quanto essas outras aqui. E aqui o que a gente faz? Bom, aqui a gente vai clicar com o botão direito do mouse em uma dessas 2 opções aqui, ó. Botão direito, formatar controle. Com isso, vamos clicar aqui apenas em célula. Vamos arrastar um pouquinho aqui, ó, para tirar do meio. É só clicar no nome formatar, cliquei e segurei, eu consigo arrastar. Nós vamos usar essa célula aqui, ó. Clicou aqui dentro em vínculo de célula. Vamos clicar aqui nessa opção, nessa célula, na verdade. E vamos dar um OK, ó lá. Opa, apareceu 2 aqui, como assim? Agora eu tenho uma opção, ó, se eu clico no CPF número 1, se eu clico no CNPJ número 2. Agora ela vai me servir aqui, ó. Para quê? Aqui a gente vai usar a nossa primeira célula. Vamos lá. Olha a fórmula SI que vai ser empregada aqui. Igual
se, abro parêntese, essa célula, que é a G5, for igual a 1, ponto e vírgula, me retorne, abro aspas duplas, olha lá, ó, aspas duplas, me retorne como pessoa física. Fecho aspas duplas, ponto e vírgula, abro aspas duplas e coloco, caso contrário, me retorne como pessoa jurídica. Ah, professor, e fecho aspas duplas e fecho parênteses. Ah, professor, mas essa fórmula está muito longa. Gente, se eu quisesse trocar a palavra pessoa física por CNPJ, tudo bem, ficaria mais curto. Ou pessoa jurídica por CNPJ, tranquilo. Só que aqui, como é um contato mais técnico, o ideal é que fique pessoa física e pessoa jurídica, né? Mas a gente poderia colocar qualquer siglas aqui, por exemplo, né? E o que eu faço aqui agora? Dou um Enter. Olha lá, ó. Pessoa física. Se eu seleciono CNPJ, opa, ela mudou para jurídica, entende? Então isso aqui começou a nossa validação de dados. Beleza, até aqui tudo bem, show de bola. Vamos agora transpor esses nossos dados para uma planilha de dados que chamaremos de secundária aqui. Vamos dar um nome para ela aqui, ó. Criei uma planilha nova, vamos digitar aqui dados. E aí eu crio outra planilha com o nome linhas. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Vou copiar esses valores aqui, ó, de nome até contato. Ctrl C. Vou copiar ele aqui, ó, em dados, na B3, botão direito, colar especial. E aí o que eu faço? Clico em valores, transpor. É importante que essas opções sejam marcadas. Ok. Percebam que ele não copiou um abaixo do outro, como seria o normal. Ele transpôs aqui na horizontal. E aqui é a hora de ajustar, ó. Eu sei que aqui o nome vai precisar de um espaço maior, sobrenome também, o da mãe, bairro, turma, o tipo de pessoa, documento, curso e por último contato. Bom, tá aqui. E aqui o que eu recomendo a gente fazer por questões de estética? Vamos mudar esse fundo aqui, ó, para preto, a cor da linha da fonte branca, negrito, centralizo. Ou até mesmo vamos botar um azul escuro, que eu acho que fica mais bacana. Olha lá, ó, fica show de bola. Tá aqui. Tranquilo. Agora a gente vai fazer um dos pontos mais importantes, que é a nossa primeira gravação de macro. E aí, veja bem aqui, ó. Vou colocar o nome aqui. Luzmar Rodrigues Maria Malvinas. Aqui eu tenho que selecionar a turma. Documento barra, e aí o curso eu seleciono, contato, prontinho, tá aqui, ó, beleza. E agora o que eu vou fazer? Nós vamos gravar o nosso primeiro macro para trazer para linhas e transpor para a célula aqui rapidamente, olha lá. Agora vamos num detalhe mais importante que não pode ser pulado etapa. Nós vamos gravar o nosso primeiro macro. E aí a gente vem aqui em desenvolvedor. Olha lá, desenvolvedor. Desenvolvedor. Eu vou clicar aqui em gravar macro. E olha o que vai acontecer aqui agora. Eu vou dar um nome para esse meu macro aqui, vou chamar de cadastrar. Ok. Ele está gravando tudo que eu estou fazendo aqui agora. Por isso que é importante que esse passo seja seguido à risca. Vou selecionar aqui somente... Opa! Deixa eu cancelar que fez errado. Vou selecionar aqui somente esses dados aqui, que é o que a gente vai receber. Vou copiar eles. Vou colar eles na célula de linhas, aqui também na B3, para ficar organizado. Vou colar em colar especial, valores, transpor. Ok. Aqui eu não preciso ajustar nada. Vou só dar um Ctrl C para copiar as células. Vou para dados. Aqui abaixo de nome,
Vou clicar com o botão direito, inserir células copiadas. E nessa opção aqui que vai estar o pulo do gato, deslocar células para baixo. Vou dar um OK. Opa, meus dados vieram para cá. E agora, o que é que eu faço? Eu volto para o primeiro cadastro, clico aqui no nome da pessoa, para que ele volte exatamente para cá. Vou ajustar aqui, ó, pronto. Vou fazer o quê? Parar a gravação. Pronto. Esse passo já está gravado, então não preciso mais ter que copiar tudo para lá quando eu inserir os novos dados. E aí, o que que falta aqui agora? A gente atribuir um botão e adicionar esse macro. O que que a gente faz? Vamos em inserir, formas, escolhe aqui um botão que tu quer colocar. Eu gosto desse retângulo com cantos arredondados. Seleciono aqui, vou adicionar aqui um botão com a cor que eu desejo, vou colocar esse azul, vou digitar aqui direto, ó, cadastrar. E se eu quiser colocar um íconezinho bonitinho, o que é que eu faço? Eu aperto a tecla do Windows, seguro, e a tecla do botão, que é onde fica ali entre a vírgula e o ponto e vírgula. Cliquei ele vai abrir aqui a opção de emojis aqui no Excel. Olha lá, abriu as opções aqui de emoji. Eu vou clicar o que? Vou clicar aqui em disquete, por exemplo, digitar, que representa ali como se fosse salvar. Professor, mas ele veio aqui para baixo. É só você liberar espaço. E aí o que você faz aqui agora? Alinha ao meio, centraliza, aplica um negrito. Se for preciso, libera lá um pouquinho de espaço. Prontinho, ajustei aqui. O que que falta agora? Botão direito, atribuir macro. E aí eu vou selecionar meu macro aqui que eu listei, ó, cadastrar. OK. O que que acontece aqui agora? Deixa eu botar qualquer dados aqui só para teste, ó. João. Vou colocar qualquer dado aqui para a gente não demorar muito, ó. Turma, vou botar aqui A1. Dados aqui. Avançados, vou botar aqui. Intensivo. Número, vou deixar esse aqui mesmo. Eu clico em cadastrar. Opa, parece que nada aconteceu. Mas vamos lá em dados. Olha lá, ó. Os dados foram transpostos para cá. Bem legal, né? E aí, o que que a gente pode fazer aqui agora? Adicionar um botão de limpar esses dados, para que ele não fique aqui à mostra na tela do sistema. E aí o que que a gente faz? Vamos gravar outro macro. E como? Aqui, ó. Desenvolvedor. Vamos lá em desenvolvedor. Desenvolvedor. Gravar macro. E aí eu coloco aqui o nome do macro, limpar. OK. Eu vou começar a limpar de baixo para cima, do último para o primeiro, para que fique tudo gravado lá, ó. Delete, 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 e assim vai, ó. Que é para quando ele terminar, ele ficar aqui no primeiro nome, ó. Delete. Terminei. Parar a gravação. O que é que eu faço agora? Inserir, formas, o botãozinho lá, e escolho aqui, ó. Que nome eu coloco? Eu escolho aqui um estilo de botão. E aí, como ele representa limpar e excluir, vou trocar aqui para a cor do preenchimento vermelho. Vou colocar aqui limpar. E se eu quiser colocar um emoji, o Windows ponto, eu pesquiso aqui por lixo. Ó, excluir. O que é que eu faço? Vou lá na página inicial, alinho ao meio, centralizo, negrito. Show de bola. E aí o que é que eu faço agora? Botão direito, atribui macro. E eu seleciono aqui a opção limpar. OK. Percebam que agora, se eu tiver qualquer dados aqui, ó. Opa, esse aqui tem que selecionar na lista. O dado que eu tiver aqui, ó, seja lá qual for ele, na hora que eu clicar no botão de limpar, ele faz o quê? Ó, limpa esses dados. Show de bola. Professor, e agora? Vamos ocultar esses caras aqui. Botão direito,
formatar célula. Aqui em personalizado, de geral, eu apago e coloco ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula, 3 vezes. Ok. E aqui é a mesma coisa, vamos ocultar isso aqui também. Lembrando que ele apenas oculta, ele não pode ser deletado. Formatar células, personalizado, de geral, ponto e vírgula, ponto e vírgula. Ok. Olha lá, ó, na barra de fórmula, todas as informações estão aqui, ó, mas elas estão ocultas. Show? E aí o que a gente pode fazer aqui agora? Bom, eu posso vir aqui em exibir, ó, exibir, tiro aqui em mostrar linhas de grade e ele fica totalmente branco aqui o fundo. Se eu quiser também botar outra cor, enfim, isso aí vai da tua personalização. Ah, professor, mas eu não quero que esses dados aqui de tabela sejam mostrados, planilhas. Botão direito, ocultar. Se tu quiser exibir, botão direito, reexibir. Prontinho. E aqui para fechar com chave de ouro, tu pode inserir uns ícones referente a sistema, entende? Então fica bem interessante se tu colocar aqui um ícone e tal para ser uma tela de um sistema, por exemplo. Deixa eu carregar aqui meus ícones aqui. Vamos ver, deixa eu tentar de novo. E aqui em ícones, a gente vai pesquisar, por exemplo, por dados. Vamos ver o que a gente tem aqui. E aí a gente pode escolher algum ícone referente àquela informação ali, sei lá, de um sistema, não sei. Deixa eu pesquisar aqui por dados. Dados, ó. Selecionar essa aqui, essa lupa. E esse aqui representa pessoas, ó. Ok, inserir. E aí, é claro que eu selecionei 2 ícones na cor preta, nós temos que mudar a cor do gráfico para branco. Deixa ele baixar aqui as imagens. Baixou aqui, ó. Arrasto para cá, dou um clique fora e aí eu ajusto uma a uma. Bom, aqui ele tá preto, né? Preenchimento de gráfico, eu troco para branco. Ó. Diminuo e coloco aqui. Se porventura não te aparecer a opção aqui de mudar a cor do gráfico, tu pode dar um clique na imagem, gráfico de formato, e aí vai aparecer a opção aqui, ó. Tu muda para a cor que você quer. Ó. O preenchimento da cor é com você, tá certo? E é isso. Espero que tenham aprendido, que tenham gostado dessa primeira gravação de VBA aqui com macro. Eu acho que é bem interessante, bem útil. Isso serve para lista de presença, cadastro de sistema, de pessoas, na verdade, lista de frequência, cadastro de funcionário, enfim, serve para muita coisa. É isso, show de bola, é nóis, Bootcamp Informática.